Neste vídeo faremos a configuração de uma instância na Google Cloud Platform, ou simplesmente vamos criar uma máquina virtual na nuvem da Google. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcelo Teles. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe em todas as novidades que eu trago toda semana. E a novidade dessa semana é como configurar uma máquina virtual na Google para rodar aplicações Java. Então vamos configurar o SSH, o MySQL e também o JDK. Eu vou seguir um tutorial que eu obtive aqui no dev.to, que foi postado pelo Joshua Bird, onde ele fala aqui como a gente pode obter uma instância Google grátis para sempre. Na verdade, ele faz uma ressalva aqui embaixo, que se você ultrapassar certos limites, pode ser que seja efetuada alguma cobrança. Aliás, vários produtos da Google funcionam desta forma. Eles são gratuitos até certo ponto, e à medida que você utiliza muito, utiliza demais, você começa a pagar. Então, cuidado para não utilizar demais e fazer seus testes e para fins acadêmicos apenas. Se você quiser uma máquina para outras finalidades, eu recomendo você utilizar uma máquina virtual de mais performance e também tem outras opções, A gente pode utilizar na DigitalOcean, na Azure ou na Local Web. Existem várias outras alternativas, na Amazon também. A gente tem outras alternativas para fazer esse tipo de trabalho. Este trabalho aqui é apenas para fins acadêmicos e fins didáticos. Então a gente vai logar no console da Google. Eu vou deixar nas descrições do vídeo todos os links necessários que você vai precisar acessar. O primeiro link vai ser então o link do console da Google. Então basta a gente clicar aqui neste botão azul. Ele vai trazer a gente aqui para o último projeto aberto. E se você não tem nenhum projeto, não tem problema, você vai ter esse menu aqui em cima, esquerdo superior, onde você vai clicar nessas três linhas aqui e você vai escolher a seguinte opção, Compute Engine. Esta opção que a gente vai entrar, Compute Engine. Aí ele vai trazer a tela de boas-vindas aqui. Para quem não tem nenhuma máquina configurada, ele vai pedir para ativar a opção de pagamento. Aí vai ser necessário você colocar um cartão de crédito ou uma conta do PayPal. E aí depois ele vai trazer uma tela de boas-vindas onde você vai ter três opções: criar, importar ou seguir um tutorial. Você vai clicar na opção criar. No meu caso, como eu já tenho uma instância, ele já vem direto para essa tela. Mas não tem problema, eu vou clicar aqui na opção criar instância. Eu já criei uma antes para dar uma revisada aqui nesses assuntos, então eu já tenho uma, tá? Agora eu vou criar outra. O nome dela vai ser instância 02 janeiro 2021. Existem algumas regras aqui, você não pode terminar o nome da sua instância com hífen e também você não pode ter letras maiúsculas, tá? Então sigam as normas dele aqui que não tem nenhum problema. A gente vai mudar apenas duas coisas. A gente vai mudar aqui onde diz série, a gente vai colocar N1, e a gente vai mudar aqui onde diz tipo de máquina, a gente vai colocar F1 Micro. São só essas duas modificações que precisamos fazer. Se depois você quiser fazer alguma outra modificação, você pode editar isso aqui, não tem nenhum problema. E a gente vai habilitar o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. Pronto, podemos clicar aqui em criar. Esse ponto vai demorar um pouquinho, eu vou fazer uma pausa no vídeo, logo mais a gente volta. Continuando aqui, ele ativou a minha instância e perceba que eu já recebi um IP. Significa que a minha máquina já está ligada e já está conectada à internet. Eu já tenho uma máquina ativa me esperando para eu poder utilizar. Note que eu tenho uma opção aqui que diz assim, SSH. Quando a gente clica aqui em SSH, a gente tem diversas opções. Primeiro, a gente vai entrar nessa opção aqui que vai abrir um SSH pelo navegador para a gente configurar o SSH e aí sim depois conectar ele por outras ferramentas, pelo PUT. Vamos utilizar o PUT. Inclusive ele tem aqui vários tutoriais, a gente vai seguir praticamente este tutorial aqui que mostra como utiliza o PUT, tá? Então primeiro eu vou abrir pelo console do navegador mesmo, ele está abrindo aqui o SSH pelo navegador e a gente pode então fazer as nossas configurações iniciais, deixar a máquina preparada. Eu gosto bastante de utilizar uma outra ferramenta de SSH, Este SSH aqui do navegador, ele não é muito bacana quando, por exemplo, a gente quer pegar um arquivo do nosso computador e levar para lá. Então é bacana a gente utilizar um SSH do computador. Inclusive, para fazer envio de arquivos, tem uma ferramenta aqui em cima que ele vai facilitar o nosso trabalho para transferir arquivos, ou você também pode utilizar o programa WinSCP para fazer a cópia de arquivos. Mas nesse caso eu vou primeiro configurar o SSH. O que a gente precisa para configurar o SSH?
Se a gente tentar conectar direto, o SSH ele vai dizer que não está configurado, tá? A gente vai fazer apenas 3 configurações no SSH. A gente vai apenas editar o arquivo e tirar o comentário de apenas 3 linhas. O arquivo que a gente vai editar é o arquivo que está dentro de etc, ssh e o arquivo se chama sshd-config. Para a gente editar esse arquivo, a gente vai pedir permissão aqui de superusuário, né, de usuário root. Então, por isso eu vou digitar sudo. O editor que a gente vai utilizar é o editor nano, então sudo nano. E agora a gente coloca o nome do arquivo. Ele está dentro de etc/ssh e o nome do arquivo é sshd_config. Então é um arquivo que já existe, a gente apenas vai editar ele. São 3 modificações que precisamos fazer apenas. A gente vai descomentar a linha que diz assim, permite root login, vamos tirar o hashtag desta linha. A gente também vai tirar o hashtag da linha pubkey authentication yes e a gente vai tirar o hashtag desta linha aqui que diz quais são os arquivos que temos as chaves públicas. Eu até vou copiar isso aqui, porque depois eu vou ter que criar este arquivo aqui. Na verdade ele fala aqui de 2 arquivos, né? Mas a gente pode ter apenas um, não tem problema. Eu já selecionei aqui, então eu vou copiar este nome de arquivo. Copiar. Pronto. Então a gente descomentou essas 3 linhas, tá? Revisando, a gente descomentou a linha permit root login, descomentamos a linha pubkey authentication yes e descomentamos a linha que diz authorized case file. Agora eu vou salvar o arquivo. Para salvar o arquivo, basta a gente digitar Ctrl+O, Ctrl+O, Enter e depois Ctrl+X para sair. Deixa eu dar um Y aqui. Beleza, ele tinha que dizer o nome do arquivo ali, né? Eu vou entrar de novo para verificar se tudo funcionou. A gente tirou o comentário dessas 3 linhas aqui. Ó, só para conferir, estão todos descomentados conforme a gente precisa. Agora eu vou dar um Ctrl+X para sair. A gente já editou o arquivo, já está pronto. Agora a gente vai reinicializar o serviço de SSH, tá? Então eu vou digitar aqui sudo /etc/init.d/ssh restart. Beleza, ele reinicializou o serviço de SSH. Agora, a gente teoricamente já pode logar nele, né? Para isso, a gente precisa ter um cliente de SSH, que vai ser o put. Essas informações eu obtive daqui, ó. Eu vou entrar aqui de novo, ó, no outro cliente de SSH, e ele está mostrando aqui o que a gente deve fazer. Devemos fazer o download do arquivo put.exe. Vou clicar aqui, então. Ele entrou aqui na página do put e eu vou fazer download deste arquivo aqui, que é o put.exe. Vou salvar na pasta downloads mesmo. E também vou fazer download deste programa aqui, que é o putgem. O putgem serve para a gente gerar as nossas chaves públicas e privadas. Então vou fazer download desse programa aqui também. Inclusive é o primeiro programa que a gente vai utilizar. Deixa eu abrir a pasta aqui onde eu fiz o download. Estamos aqui. O primeiro programa, então, vai ser o putgem. Eu vou entrar nele. Esse aqui é o programa putgem. Basta a gente clicar aqui em Generate. Ele vai rodar um algoritmo aqui e vai gerar 2 chaves. Uma chave privada, que deve ficar neste computador aqui, e uma chave pública, que deve ficar na nossa instância da Google. Pronto, ele já gerou. Agora eu vou salvar estes 2 arquivos. Eu vou clicar aqui em Save Public Key e preciso definir um nome para este arquivo. Vou colocar um nome bem sugestivo. O nome vai ser pub e vou salvar. Agora eu vou clicar no outro botão para salvar a chave privada. Ele pergunta se a gente quer deixar sem uma frase de segurança. Podemos deixar sem a frase. Vou dar um sim. E preciso definir um nome também. O nome do arquivo da chave privada vai ser priv. Para simplificar, 2 nomes bem fáceis. Vou clicar em salvar. Pronto. Já podemos fechar o programa Put Generator. Não precisamos mais dele. Agora a gente vai abrir o programa Put. Este programa, então, permite a gente se conectar a um servidor. Para isso, a gente precisa colocar o nosso nome de usuário e também qual é o IP do nosso servidor. Estas informações, elas já estão aqui à nossa disposição. Ó. Este IP a gente vai precisar. Então, tem um botão aqui, ó, que permite a gente copiar. Tá? Eu vou clicar nesse botão e agora eu vou colocar o nome do meu usuário, que é o mesmo nome da minha conta no Google, né? Que é o Marcelo J. Teles. E eu vou colocar aqui arroba e eu vou colar o IP. Então a gente precisa colocar essas informações, né? O nome da nossa conta e o IP da nossa instância.
A gente precisa também colocar o caminho de onde está a nossa chave privada. Para isso, a gente clica aqui em SSH. Dentro de SSH tem uma guia que fala assim, ó, Out. Aqui em Out eu vou indicar onde está a nossa chave privada. Ele já encontrou aqui dentro de Downloads, o arquivo que a gente acabou de gerar. Vou selecionar ele e vou dar um Abrir. Para eu não precisar fazer isso aqui toda hora, eu vou salvar estas opções que eu defini, tá? Então eu vou voltar aqui para Session. Vou atribuir um nome aqui, vai ser Google 2 Google Jan 002. Até para manter o padrão aqui que eu já tinha criado uma antes, ó, Google Janeiro 001, eu vou criar uma chamada Google Janeiro 002. E agora eu vou clicar aqui em Save. Isso é bacana porque daí eu não preciso ficar informando essas credenciais de acesso toda hora. Pronto, posso clicar aqui em Open. Ele está perguntando se eu autorizo. Sim, autorizo. Ele falou que ele não achou a minha chave privada lá no servidor. De fato, a gente não colocou a nossa chave privada lá no servidor ainda. Vamos fazer isso então. Vou sair daqui, vou voltar para cá. Quando a gente mexeu no arquivo sshd-config, a gente informou um arquivo que teriam as chaves privadas, mas a gente nem criou esse arquivo, né? Vamos criar esse arquivo então. Sudo nano .ssh barra, eu tinha copiado o nome do arquivo, né? Deixa eu colar aqui. Não está mais copiado. Eu vou entrar de novo no arquivo de configuração para copiar o nome do arquivo das chaves privadas, da chave pública, tá? Então eu vou entrar aqui. O nome do arquivo é esse aqui, ó. Então até vou copiar tudo aqui. Vou lá em editar, copiar, Ctrl X para sair. E agora sim, sudo nano, e agora eu vou colar. Então, este arquivo ele não existe, tá? Este arquivo aqui a gente vai criar ele, tá? Ele vai estar vazio, eu vou dar um Enter aqui, ele está vazio, e aqui eu preciso colocar minha chave pública. Como eu coloco uma chave pública aqui dentro? Primeiro eu preciso abrir o diretório onde eu criei a minha chave pública. Eu vou editar esse arquivo com o Notepad++. Tá aqui o arquivo. Este arquivo, então, é o arquivo com a nossa chave pública. Só que para eu colocar lá no servidor Debian, ele tem que estar tudo numa linha só. Então eu vou fazer o seguinte, essa linha aqui eu posso apagar, esta última linha eu também posso apagar, e aqui no começo eu devo iniciar esse arquivo com o protocolo que eu utilizei. Então o protocolo é SSH-RSA. Precisa ter esse protocolo que foi utilizado. E esse comentário, até a gente pode deixar esse comentário no final do arquivo. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. E esta linha aqui eu também posso apagar. E todo esse hash aqui, né, toda essa string, ela precisa estar numa linha só. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou definir ela toda numa linha só. Então eu estou só clicando no End e clicando Delete, né, para ir apagando e fazendo apenas uma linha só. Beleza, ó. Quando eu cheguei aqui no sinal de igual, significa que eu estou no final do meu hash, né, da minha chave pública. Agora eu vou dar o Ctrl V para deixar o comentário. Esta é a sintaxe, então, da chave pública, tá? A gente começa a linha com o protocolo SSH-RSA, a gente deixa toda a string que foi gerada, e aí lá no final a gente pode deixar aquele comentário, tá? É só um comentário. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou voltar aqui para o nosso terminal, para o nosso arquivo que a gente está editando, e vou dar um colar aqui. Vou clicar com o direito e vou dar um colar. Pronto, colei a minha chave pública dentro do arquivo de chaves. Agora sim eu vou dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X. Então agora a gente colocou a nossa chave pública lá dentro do nosso servidor. E a gente vai abrir de novo o put. Conforme a gente fez antes, a gente já gravou as configurações, né? Então eu vou carregar ele. Vou clicar aqui nesse 2 que eu gerei e vou dar um load. Perceba que ele preencheu para a gente. Aqui também ele preencheu para a gente, olha que bacana a nossa chave privada, ele guardou todas as informações de credenciais que a gente gravou. Agora eu vou de novo aqui no Open, e olha só que bacana, agora ele se conectou e não foi necessário digitar usuário e senha, porque a gente está utilizando a chave privada e a chave pública. Então agora a gente pode, teoricamente, utilizar o nosso put também como sendo o nosso segundo terminal. Olha que bacana, se a gente digitar RU aqui no nosso terminal, ele mostra que existem duas conexões ativas neste servidor. Então a gente pode monitorar.
Agora, como a gente quer executar comandos pelo put, comandos de usuário administrador, vai ser necessário a gente reiniciar a nossa instância lá na Google. Por quê? Porque a gente fez uma configuração e não reinicializou o servidor. Algumas configurações basta reiniciar o serviço de SSH, mas algumas configurações, como por exemplo, logar remotamente com permissões de root, vão exigir que a gente reinicialize o servidor, tá? Eu vou então para o próximo passo, que seria a configuração do MySQL. Para configurar o MySQL, eu preciso digitar um comando aqui. Deixa eu só aumentar essa janela para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu aumentar aqui a aparência, fonte, vamos colocar uma fonte 20 aqui. Beleza, acho que assim fica legal de visualizar. Para instalar o MySQL ou o MariaDB, a gente digita sudo apt-get -y install mariadb -server mariadb client. Como esse comando pede permissões de superusuário e a gente não reinicializou o nosso servidor ainda, é normal que dê uma exigência de senha aqui, tá? A gente não definiu essa senha, a gente não tem essa senha. Então, por que ele está pedindo? Porque ele não efetivou de fato as configurações que a gente fez no arquivo sshd_config. Para que isso aconteça, eu vou dar um Ctrl C aqui. Deixa eu sair primeiro deste terminal aqui. Deixa eu dar um exit por aqui. E agora eu vou dar um exit por aqui. Por que eu decidi dar o exit aqui por último? Porque eu quero que esse comando que eu fiz por último fique salvo neste histórico de comandos do nosso servidor, tá? Então, por isso que eu vou dar o exit aqui por último. Pronto, dei o exit. Agora eu vou voltar aqui. Vamos clicar nela aqui, na nossa instância. Eu deveria ter reinicializado ela, né? Eu deveria ter reinicializado ela pelo console, né? Acho que não tem opção aqui de reinicializar. A gente até pode dar um parar aqui, mas não é legal dar esse parar por aqui, tá? Eu vou logar novamente só para dar o reboot pelo terminal, tá? Pelo console. Então deixa eu entrar aqui. Vou entrar pelo navegador novamente. Agora eu posso dar o exit por aqui porque ele já salvou os comandos que eu executei pelo put, tá? Não tem problema. Então eu vou só abrir novamente para reinicializar pelo terminal, tá? Pronto. Agora se eu der essa seta para cima aqui, ele vai mostrar, ó, ele gravou ali o comando para eu não precisar digitar de novo. Vou dar o comando para reiniciar, sudo reboot. Pronto, podemos fechar. Agora eu vou esperar um pouquinho para ele reinicializar e voltar, e depois a gente continua. Muito bem, voltamos aqui com a nossa instância conectada, já estamos aqui no terminal. Agora eu vou abrir pelo put aqui, deixa eu dar um open. Deixa eu abrir o tamanho maior aqui. Configurações, aparência, vamos aumentar a fonte aqui para fonte 20. Bacana. Pronto, então agora eu vou de novo vou instalar o MariaDB Server e o MariaDB Client. Pronto, tá aqui o comando, vou dar um Enter. Perceberam que agora ele não pediu a senha, né? Porque realmente precisava a gente reinicializar o servidor. Então, algumas coisas basta reinicializar o serviço que a gente está mexendo, né? Algumas coisas é necessário, de fato, reinicializar o servidor. Estamos de volta aqui na instalação do MySQL. Ele demorou um pouquinho porque ele fez todo o download aqui do MariaDB Server e do MariaDB Client. Agora a gente pode fazer aqui a configuração segura, né? A instalação segura do MySQL. Para isso a gente vai digitar o comando sudo mysql_security_installation. Vamos ver se eu digitei tudo certo. Sudo mysql security installation. Isso aí. Ele está perguntando qual é a senha do root. Ainda não temos senha, então podemos dar um Enter. Perguntando agora se queremos definir uma senha. Queremos. Y maiúsculo, portanto. Podemos dar um Enter. E agora vamos definir a senha do root. Eu vou digitar 1, 2, 3, porque estamos apenas fazendo um teste, tá? Não digite essa senha aí, tá? 1, 2, 3. Podemos dar um Enter. Novamente tem que repetir a senha. 1, 2, 3, Enter. Remover o usuário anônimo. Sim, vamos remover. Y maiúsculo. Desabilitar o login de root remotamente. Sim, vamos desabilitar. Y maiúsculo. Remover a database teste. Não vamos remover. Eu gosto de deixar essa database para fazer conexões. Então podemos digitar N aqui, tá? N minúsculo. Podemos dar um Enter. Recarregar os privilégios. Sim, Y maiúsculo. Pronto. Fizemos a configuração segura, então, do banco de dados. Nem tanto assim, né? Porque a gente colocou a senha 1, 2, 3. Mas, beleza. Era só para fins de conhecimento do comando mesmo. Agora a gente pode reinicializar o MySQL. Para isso, sudo
systemctl restart MySQL. Vamos ver se está tudo certo. Conseguiu reinicializar. Deixa eu limpar a tela aqui. Pronto, a gente já reinicializou o banco de dados. Agora a gente vai conectar neste banco de dados. A gente pode visualizar o status dele aqui. Então, sudo service MySQL status. Opa, digitei service MySQL status, beleza? Ele mostrou que está tudo ok com o banco. A gente pode dar um Ctrl C para sair do comando. Vamos limpar a tela de novo. E agora eu vou conectar no banco para ver se está tudo certo. Sudo mysql-u root -p. Este é o comando, então, para se conectar localmente no banco de dados. Sudo mysql-u root -p. E ele pede a senha, a gente digita a senha, 1, 2, 3. Pronto, estamos conectados no banco. Podemos digitar esse comando aqui, por exemplo, databases, show databases. Todo comando a gente precisa finalizar com ponto e vírgula, tá? Olha só que bacana, ele mostra as bases de dados que a gente tem. A gente pode verificar, por exemplo, qual é a porta padrão deste banco de dados. Para isso, a gente digita o comando show global variables, show global variables, like, entre aspas, daí, tá? Like port, ponto e vírgula no final. Olha só que legal, a porta padrão do banco é 3306. Vamos fazer uma configuração e trocar essa porta. Para sair aqui do terminal de comandos do banco, a gente pode dar um comando kit. E agora a gente vai editar um arquivo. Então, sudo nano /etc /mysql. E o arquivo de configuração do banco é my.cnf. Pronto, ele digitou ali para a gente. Agora a gente vai editar esse arquivo e colocar mais um parâmetro aqui do banco. Vamos colocar assim, ó, port igual 3307. Só isso que a gente vai fazer. A gente vai definir mais uma variável aqui neste arquivo de configuração, tá? Port igual 3307. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Agora a gente vai entrar de novo no terminal de comandos do banco de dados e vai consultar novamente a variável port. Olha aí que bacana. Ainda está com a porta 3306. Deixa eu dar um kit aqui. Por que ele ainda está com a porta 3306? Porque a gente precisa reinicializar, porque a gente mexeu no arquivo de configuração. Então, deixa eu reinicializar o banco. Service, systemctl, restart MySQL. Pronto, reinicializamos o banco. Agora sim a gente vai entrar novamente no terminal de comandos do banco, com a senha 123, e vamos verificar aqui qual é a porta que temos agora. Olha só que bacana. Agora a porta é 3307. Com isso, então, a gente fez a configuração básica do MySQL ou MariaDB. Deixa eu até riscar aqui o que a gente já fez. Fizemos já o SSH, fizemos o MySQL. Falta agora a instalação do JDK. Para instalar o JDK, vamos instalar primeiro o JDK 11. Deixa eu dar um clear aqui. Vou verificar se já temos aqui alguma versão do Java. Então, Java menos version. Por enquanto, não temos nenhuma versão do Java aqui. Para instalar o Java, a gente vai digitar o seguinte comando. Sudo apt install open jdk 11 -jdk. Deixa eu ver se está tudo certo. Opa, esqueci de um hífen aqui. É openjdk 11 hífen de novo jdk. Sudo apt install openjdk 11 jdk. Isso mesmo. Ele pergunta se eu quero fazer download. Olha só, tem 825 MB para fazer download. Na verdade, ele vai ocupar 825 MB. Pode ser que ele baixe menos e descompacte. Eu vou dar um Y aqui e vou dar uma pausa no vídeo. Depois a gente volta. Muito bem, voltando aqui para a nossa instalação. Ele já fez o download do JDK 11 e também ele já instalou. Deixa eu dar uma verificada aqui. Java-version para ver o que ele vai dizer. Olha só que bacana. Ele já instalou o JDK 11 para a gente. Como a gente quer fazer algumas aplicações mais aprimoradas, pode ser necessário a gente ter o JDK 8 e o JDK 11. A gente pode ter os dois e, é claro, deixar um deles, né, ativo. A gente vai fazer a instalação, então, do JDK 8. Para fazer a instalação do JDK 8, basta a gente trocar aqui onde a gente informou 11 para 8.
Só que quando a gente pediu o JDK8, pode ser que ele não encontre nos repositórios. Ele não encontrou o JDK8 nos repositórios que a gente tem configurado neste computador. Para isso, a gente vai atualizar os nossos repositórios. Então, sudo nano /etc /apt /sources.list. Então eu vou editar esse arquivo, já existe esse arquivo, né? Eu só vou editar ele e vou colocar mais um repositório para ele poder fazer download do JDK8. Porque por padrão, né, o JDK11 seria o mais recente. Deixa eu colar aqui. Ó, então eu estou adicionando este endereço aqui no repositório, tá? Vou dar um Ctrl O para salvar, vou dar um Ctrl X para sair. E agora eu vou tentar instalar o JDK8 novamente, para ver se agora ele acha. Ele não achou porque, olha só, eu editei o meu sources.list. Depois que eu faço isso, eu preciso atualizar o meu sistema. Então, eu vou fazer essa configuração agora. Eu vou atualizar o meu sistema e vou baixar as atualizações. São dois comandos. Sudo apt-get update, sudo apt-get update e depois sudo apt-get upgrade. Esses dois comandos vão demorar um pouquinho, porque como eu atualizei o repositório, ele vai baixar outras coisas agora. E cada vez que a gente instala um novo serviço e faz a atualização do sistema, pode ser que ele baixe outras coisas. Ele já fez a atualização aqui, agora eu vou executar elas. Upgrade agora. Eu já fiz o update, agora eu vou fazer o upgrade. E, por exemplo, quando a gente instala o Apache, por exemplo, deixa eu fazer aqui o Y maiúsculo, e atualiza o sistema, ele vai baixar outras coisas. Quando a gente instala o PHP e atualiza o sistema, ele baixa outras coisas. Então, dependendo de quais serviços que você colocou no seu sistema operacional, ele vai baixar mais ou menos coisas. Isso varia bastante. Essa etapa aqui, ele vai confirmar algumas coisas com a gente. Deixa eu dar um OK aqui. Aqui eu vou dar um Yes. Aqui ele pergunta se eu quero restartar. Vou dizer que não precisa perguntar. E aqui eu posso dar um OK. Então, que significa que ele mesmo vai restartar alguns serviços. Se ele quiser mexer em algum arquivo, ele vai me perguntar, né? Eu posso dizer que não quero mexer em nenhum arquivo. Aqui onde ele pergunta se eu quero modificar, eu vou dizer que não. Vou dizer que, por padrão, eu não quero modificar. Vou dizer que não. Voltando aqui à nossa instalação do JDK8, ele demorou um pouquinho porque ele baixou bastante coisa. Agora que a gente já fez, deixa eu só voltar aqui para verificar o último comando que a gente fez, foi o sudo apt-get upgrade, então ele baixou várias coisas aqui no nosso servidor, né, no nosso computador. Agora que ele fez essa atualização, eu vou digitar o comando aqui, sudo apt install openjdk8-jdk. Como ele atualizou agora sim ele vai conseguir fazer download, ele vai ocupar mais 155 MB no computador, não tem problema. Ele vai baixar um pouco menos disso, mas de qualquer forma ele vai demorar um pouquinho. Eu vou dar mais uma pausa aqui, depois a gente continua. Aqui ele está conferindo algumas coisas com a gente, deixa eu dar um tab aqui, OK. Aqui ele está conferindo mais algumas coisas, eu vou clicar aqui no tab para vir até o OK. E vou clicar no Enter, pronto. Pronto, então agora, a princípio, ele instalou também o JDK8. Mas, se eu verificar aqui Java-version, ele vai mostrar que ainda a gente está com o JDK11. Se a gente quiser alternar entre um e o outro, é necessário a gente digitar este comando aqui. Deixa eu limpar a tela primeiro. O comando é o seguinte, sudo update hífen alternativas espaço config espaço Java. Deixa eu só conferir. Sudo update alternatives if config Java. Quando eu digito esse comando, ele mostra quais as opções de JDK que a gente tem e mostra qual é a opção que está definida, né? Qual que está configurada. No caso, ele está configurado com o JDK11, mas eu tenho à minha disposição o 11 e o 8. E agora ele pergunta se eu quero trocar. Eu vou escolher a opção número 2, porque a opção número 2 ativa o JDK8. E vou dar um Enter. Ó, ele já mostra qual que é a versão que ficou. Deixa eu limpar a tela e verificar de novo a versão do Java. Olha que bacana, agora a gente está com o JDK8, né? 1.8 no caso, e a gente fez então aí uma configuração básica do SSH, do MySQL e do JDK.
A gente poderia fazer outras instalações aqui, mas eu vou parar esse vídeo por aqui, que já ficou um pouco longo. A gente poderia configurar o Apache 2, o PHP-MyAdmin, poderia fazer acesso a essa máquina através de uma máquina Debian também, né, através de um Linux, mas eu acho que para um tutorial introdutório já ficou legal. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou tentar ajudar de alguma forma. Muito obrigado por me acompanhar até aqui em mais esse vídeo. Desejo que você consiga colocar em prática essas configurações nas suas máquinas virtuais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.